Bom dia novamente, galera. Peço perdão por ter colocado essa figura nefasta aqui, para vocês terem uma ideia de quem eu estou falando. Esse é o ídolo do Bolsonaro, o coronel Carlos Brilhante Ustres, um torturador reconhecido pela ditadura. Ele liderava o doicote de São Paulo. Foi o responsável por torturar e matar várias militantes políticas de esquerda. Inclusive, foi o responsável pelas torturas contra a ex-presidente Dilma Vana Rousseff, que aguentou poucas e boas da vida, e hoje em dia ela está sendo recompensada porque está administrando lá o BRICS, né? O banco do BRICS, e está saindo bem na área dela, né? Que diga de passagem. Mas da Dilma posso até fazer uma estudo e posso fazer um vídeo, uma live sobre ela. Mas eu vou falar sobre esse sujeito. Esse sujeito era um torturador sádico que violava as suas prisioneiras políticas, e gostava de fazer isso à frente dos filhos dela, dos filhos pequenos dela. Enfiava ratazana, barata e tudo, qualquer tipo de animal nas regiões íntimas dela, dessas mulheres. Esse é o herói, o animal irracional que ocupou a presidência tinha como herói. E é por isso que eu sempre falo, as pessoas têm que conhecer a história. Porque quando eu vejo uma mulher com a camisa do Ustres, eu fico pensando, essa daí ou não conheceu, nunca leu um livro de história na vida, ou pelo menos não tem caráter para se solidarizar com as vítimas dessa besta, desse demônio chamado Carlos Brilhante Ustres. E infelizmente a justiça não fez nada contra a família, né? A família, por exemplo, a viúva continua recebendo salário, sendo que o cara foi um criminoso, como todos os membros da ditadura empresarial militar no Brasil, foram criminosos que não deveriam, as famílias não deveriam ter pensão, porque esses caras não foram militares, foram criminosos que, em nome de outra pátria, inclusive, torturaram, mataram e desapareceram pessoas. E espero que o YouTube não censure esse vídeo pelo simples fato que eu estou colocando elementos da história. E a história não serve para promover ódio, pelo contrário. A história serve para obter o conhecimento e fazer com que erros do passado não se repitam no futuro. Eu conhecendo que o Ustres, esse demônio que um dia existiu, fez, eu vou evitar que outros demônios, feito Ustres, nunca mais cheguem ao poder. É esse o objetivo. Mas o que eu sempre falo, o Bolsonaro conseguiu o poder porque não teve punição na abertura. Se tivesse condenado à prisão perpétua todos os torturadores, no mínimo, colocando eles para
quebrar pedra todo dia, tornando o resto da vida deles um inferno dentro da cadeia, talvez o bolsonarismo não teria ganhado força. Porque criou-se no imaginário de alguns bestas que a ditadura não foi tão ruim assim, porque não teve punição. É por isso que eu falo, essa tentativa de golpe tem que punir todos. Punir todos. Colocar, por exemplo, o Bolsonaro na cadeia, colocar ele para quebrar pedra. Todo esse acorde golpista quebrar. O outro morreu porque na prisão não tomou vacina, teve Covid, teve consequências dessa Covid, morreu porque quis. Infelizmente, as pessoas que tendo vacina e morreu, é porque é boba. Bando de bobo. E seguiu um jumento. Um perdão, que me perdoe os jumentos falarem, me referirem a esse animal irracional que ocupou a presidência da República. Fã desse torturador, desse maldito Usdas. Ver mulheres usando a camisa do Usdas me leva a pensar o seguinte, que aquela frase que um povo que não conhece a própria história tende a repetir os erros do passado. É isso. Por quê? A maioria dessas mulheres que fazem isto não sabem quem foi Usdas. Um pilantra, como todos os membros da ditadura empresarial militar, que eram tudo corrupto. Basta ver que quem denunciava a corrupção na ditadura era assassinado, como foi o Vladimir Herzog. Me dá calafrios só de pensar que tiver de uma criança vendo a própria mãe sendo submetida a uma violência, eles assistindo a mãe deles sofrerem. Aí tem imbecil ainda que cultua Bolsonaro, cultua Usdas. Ainda abre a boca para falar que é cristão. Cristão é uma pinóia. Cristo não defendia tortura, seus imbecis. Cristo não defendia torturador. Cristo foi torturado, se vocês não sabem. E mesmo assim, ele... Para mim, o crime de tortura é um crime que deveria ser punido com pena de morte. Pena capital. Seria muito extremo? Seria. Mas aquele ambiente de reabertura exigiria. Muito é porque a extrema esquerda brasileira, a esquerda, principalmente nessa fase, era muito desorganizada, né? É por isso que teve que esperar a ascensão de Mikhail Gorbachev, o enfraquecimento da União Soviética, e os Estados Unidos passam a não investir mais em tortura, não passa a investir, acaba com esse investimento em tortura e nas ditaduras militares. Aí os militares foram obrigados a fazer a reabertura. Porque eles queriam? Não, porque a fonte secou. Sem falar que
o governo de Sarney foi ruim, foi, mas ele já pegou algo, uma dívida externa bilionária feita pelos militares, que eram membros da ditadura empresarial serviçal dos interesses dos Estados Unidos, inclusive o senhor torturador Carlos Brilhante Usdas. É isso aí. Muito obrigado pela presença. Deixe o seu joinha ou joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do canal. Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás. Hasta la vitória sempre. Hacer a revolução, que no nosso caso é uma revolução em prol da educação de qualidade que esse povo tanto precisa e merece para finalmente nos libertarmos do bolsonarismo, já que nos libertamos do Bolsonaro.